Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do New Wave Catholic. Eu, Mariana, Miriam Delomo, estamos aqui para mais uma conversa e é uma alegria tê-los aqui conosco. Com muita alegria, hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante. Nós vivemos num mundo hoje em que existem muitas tristezas, muitas dificuldades no nosso dia a dia e a gente vai falar sobre um tema que é muito importante: cura e libertação, o Ministério da Cura e Libertação. O que é isso? O que significa? Como é que eu me sinto, o que isso pode me ajudar na nossa vida. E para esse tema, nós temos uma pessoa muito importante aqui, que é o Arnaldo Paixão. Arnaldo, muito obrigada pela sua disponibilidade. O Arnaldo Paixão ele já é católico, né? Ele trabalha nesse Ministério da Cura e Libertação já há um bom tempo. E ele faz retiros, ele já tem uma experiência muito grande em relação a esse tema. E vamos aprofundar um pouquinho mais com ele e entender um pouquinho mais sobre isso. Arnaldo, mais uma vez, obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado, Mariana. Obrigado, Miriam. Obrigado por me receberem. É um gosto. Arnaldo, a gente sabe que a gente vive num momento em que as pessoas estão emocionalmente, né, mais debilitadas ou feridas, não sei se eu poderia dizer assim, o senhor vai ter mais... né, assim. Então, mas para começar, eu queria puxar um pouquinho antes, né, para a gente começar, como é que foi a sua história primeiro, né, conhecer primeiro o Arnaldo, né, como é que foi a sua história com o encontro com Cristo, né, era desde pequeno, era católico, teve um momento de mudança de chave, de virada, aí como é que foi? Conta pra gente um pouquinho. Muito bem. Eu nasci no meio de uma família cristã, de batizados, mas onde infelizmente, enfim, acontecia aquilo que acontece hoje com muitas famílias. Portanto, não havia prática. Havia uma pessoa que vivia, uma tia-avó que solteira, que nunca casou e que vivia connosco e ajudou os meus pais a criar-me a mim e ao meu irmão, de quem era este crucifixo, curiosamente. E digamos que ela foi a única pessoa que eu me lembro, em criança e em jovem, que realmente onde eu via uma prática e um exemplo de fé e de prática cristã. Os meus pais, por influência de uma pessoa de família, estiveram sempre muito envolvidos no movimento New Age, da nova era, e, portanto, eu depois, ao fim e ao cabo, acabei também por ser envolvido nisso, principalmente na minha juventude. Eu li livros sobre viagens astrais, sair do corpo, todas as coisas ligadas, digamos, a esta panóplia de espiritualidades paralelas não cristãs. A gente interrompe às vezes isso que o senhor falou. Eu acho muito importante às vezes a gente esclarecer que tiveram pessoas que perguntaram para a gente o nome New Wave, né, que a gente colocou, que poderia confundir com essa justamente com esse momento que o senhor estava falando. Numa primeira leitura é isso que traz, não é? Mas obviamente nós temos que saber perceber a diferença entre as coisas, não é? Sim. Não, e a ideia quando a Mariana colocou foi justamente aproveitar aquele momento do Papa da Jornada Mundial da Juventude aqui em Lisboa, que ele pediu que a gente surfasse, que a gente buscasse novas ondas, entendeu? Então é nesse sentido. Mas essa época que o senhor está falando, nós vivemos também, né? Eu, meu marido, e a gente... Isso eu compreendo, digamos, a gente apanhar outra corrente, outra onda, não é? Portanto, digamos... na ideia justamente da nova evangelização, que é a internet. Né? Nesse exatamente. sentido, sim. Mas nunca perder a tradição da igreja. Mas eu só interrompi porque foi importante isso que o senhor falou e várias pessoas questionam isso. Amém. Eu entendo. Portanto, ao fim e ao cabo, vamos lá ver. Embora eu fui batizado, os meus pais casaram-se na Igreja Católica, eu depois entrei nos escuteiros. Curiosamente, eu vivi aqui em São Domingos de Rana, fui muitas vezes à igreja aqui de São Domingos de Rana, andei nos escuteiros aqui. E, portanto, ia à missa porque era o escotismo católico, ao domingo eu ia à missa, mas é velha história, não é? Porque como eu não via pouco exemplo, nomeadamente dos meus pais, ou não via nenhum relativamente à fé cristã católica, enfim, como a base não é sólida quando chegou a juventude, aconteceu-me aquilo que acontece na maioria dos jovens, que é, começam a descobrir o mundo, começam a ser sugados pelo mundo, enfim, encurtando a história. Depois eu comecei com namoradas, enfim, na descoberta da sexualidade, enfim, fazendo uma série de coisas que não devia fazer. Acabei depois por me casar só pelo civil, também com a mãe do meu filho. Eu tenho um filho e 2 netos. Uma excelente mulher, mas que não tinha fé.
Obviamente, numa família, numa casa onde não há Deus, mais tarde ou mais cedo, a ruína acontece. E, portanto, eu comecei com traições. Entretanto, nasceu o João e depois acabámos por nos separar, desfazer aquela família, não é? Eu caí ainda mais numa vida de vício, portanto, andando com várias mulheres. E o ponto principal é este. Como eu ainda não tinha descoberto na minha vida, nem ninguém me tinha proclamado o amor dos amores, que é Jesus Cristo, e como nós nascemos para amar e ser amados, havia um vazio enorme no meu coração. E, portanto, a forma que eu descobri de tentar mascarar, tapar esse vazio que havia na minha vida, no meu coração, era através do prazer do sexo. E, portanto, eu entreguei-me a inúmeras relações com mulheres. O vício, né? O vício. Com prostitutas, com pornografia, com masturbação, ao ponto de eu ficar completamente como um drogadito. Eu vivia em função do prazer do corpo. Isso era ganhar dinheiro. Eu ganhava muito dinheiro. Quem olhasse para mim dizia: uau, o Arnaldo lá está na crista da onda. mas era um infeliz. Portanto, não tinha paz, não tinha felicidade na minha vida, sentia um vazio enorme e tentava mascarar isso. Entretanto, como Deus é profundamente bom e paciente, trouxe-me a Claudina, que era uma mulher de fé. Enfim, também tinha as suas coisas, andava um pouco afastada, mas ela... Isso no meio dessa turbulência? É isso que eu ia perguntar. No meio da turbulência. No meio da turbulência. Sim, no meio daquela minha vida, não é? Sim. Daquela minha vida, há um amigo, um grande amigo meu, que nós a certa altura praticávamos natação em Lisboa, e ele conheceu uma moça na piscina, uma troca de olhares, e um dia essa moça diz-me assim: tenho que te apresentar a minha tia. E eu, enfim, estava à espera de, uma tia assim já... Mais velha, assim, e aparece-me a Claudina, portanto, a Claudina trazia uma frescura e uma verdade que até, enfim, me questionaram muito, porque eu estava habituado a pessoas sempre com muita máscara, e comecei a ver que a Claudina, o que ela mostrou no primeiro encontro era aquilo que era, e isso mexeu muito comigo, não é? Eu disse: esta é a mulher que eu quero, não é? Para mim. Portanto, nós depois começámos a namorar, decidimos casar. A Claudina disse: se é para casar tem que ser pela igreja. Eu disse: porque não? Mas quero dizer, eu casei pela igreja com ela porque ela me pediu. Não é que eu tivesse qualquer consciência do que era Deus, o que era Jesus, o que eram os sacramentos. Nada, zero. Até porque, infelizmente, a preparação... Eu arrisco-me a dizer isto. A preparação, a esmagadora maioria das vezes, da preparação dos noivos para os casamentos é extremamente deficitária. É verdade. A mim não me disseram: meu rapaz, então tu vocês têm vida íntima já, que tínhamos... Precisas de fazer uma boa confissão, não houve nada disso. Não é? Isso é uma coisa que o senhor está falando que, né, não é criticando, né, é uma crítica construtiva. Eu acho que isso é uma coisa que deve se melhorar ainda muito. A gente já falou isso aqui em outros anteriores podcasts, justamente isso, conversando com padres amigos nossos, que é tão importante esse curso dos noivos. Se fosse de uma forma melhor dada, muita coisa poderia ser muitos evitada. Casamentos, né? E realmente é uma coisa que a igreja a gente tem Se isso fosse feito convenientemente... tirava-nos tanto trabalho a nós. É verdade. E aos advogados. É verdade, com certeza. Porque, obviamente, as famílias tinham começado com uma base. É assim, quem é casado pela igreja, quem reza, quem vê os sacramentos, já é difícil. Verdade. Quanto mais quem não tem essa base. Portanto, nessa senda, nós casámos, fizemos um erro que muitos casais fazem, que é não querem ter filhos logo. Lá está, a gente no dia do casamento diz, quando nos perguntam: estás disposto a aceitar os filhos? E diz: sim, claro que sim, sem dúvida. Mas depois na prática não é isso que fazemos. E portanto esperámos, quando nós tentámos ter filhos, eles não surgiam. A Claudina tem dons e carismas que Deus lhe deu extraordinários no contacto com crianças e jovens, portanto, e obviamente, como eu diria a maioria das mulheres, gostaria muito de ter filhos. E um dia, em conversa com um querido amigo nosso que estava na fé, ela partilhando, enfim, essa dor que ela sentia, e esse amigo disse-lhe: olha, mas vem a Fátima um padre, o padre James Manjacal, que é um padre estigmatizado com quem nós trabalhamos. Como é que é o nome do padre? Padre James Manjacal. Okay. É um padre indiano, com uma pregação muito forte, é estigmatizado, e com quem nós trabalhamos e tivemos, digamos, uma convivência muito, muito boa. E então falou que havia esse retiro, era um retiro de casais, e que ele conhecia uma amiga dele que não conseguia ter filhos e que, indo a um retiro, recebeu uma cura
e neste momento tinha um filho nos braços. Portanto, veja, para uma mulher que quer ser mãe, ouve esta história e diz, uau, é a luz ao fundo do túnel para resolver o meu problema de não conseguir ter filhos. Ora bem, como é que eu vou conseguir convencer o meu querido maridinho, que nem à missa vai, não é, ir a um retiro a Fátima? E aí entrou, digamos, os dons e carismas, a inteligência que as mulheres têm de saber fazer as coisas. Ela não me pressionou, disse, olha, eu falei com o nosso amigo, ele disse-me isso. Aliás, antes disso, ela disse-me assim, eu queria te pedir 5 dias da tua vida. E eu pensei... Sabedoria. E eu pensei, bom, umas férias, não é? Ela disse, não, sabes, é que é um retiro em Fátima, e houve assim um alarmezinho no fundo, começou, é um padre, um retiro, são 5 dias, e o alarme foi soando cada vez mais forte, e eu gostava muito que nós fôssemos. E eu comecei a ver a minha vida andar para trás, não é? Tinha quanto tempo de casado? Nós casámos em 90, portanto seriam 9 anos, 8, 9 anos. Isto foi em 2008, o início da minha conversão, nós casámos em 99, portanto foi em 2008. E entretanto, ela foi muito inteligente porque não me pressionou. Ela disse, olha, pensa, não me diga já que sim ou não, pensa nisso e depois a gente vê. Ela deixou passar algum tempo, entretanto... veio ter comigo e disse, olha, nós temos que nos inscrever, portanto, como é que é? Nós vamos ou não? Eu disse, marca lá isso, provavelmente eu amo-a, não é? Mas se me perguntarem qual era o meu sentimento em ir para esse retiro, eu ia como se fosse para a forca. Lógico, né? Estava sentindo obrigado, né? Uma obrigação. Claro, e não tinha nada a ver comigo. Quer dizer, quando nós chegámos a Fátima, foi no Verbo Divino, no auditório que eles tinham, e quando eu entrei no auditório, estavam num momento de louvor e estavam um senhor a tocar órgão, umas senhoras, aleluia, aleluia, porque era do renovamento carismático, aleluia, glória a vós, Senhor, glória a vós, aleluia, 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 o Senhor é bom, glória, glória. E eu entrei na sala, olhei para aquilo e digo assim, ok. Essas são as férias. Isto é uma seita, portanto, isto é pior, porque quando nos convidam para uma coisa que nós não conhecemos, nós fazemos logo um filme. A gente imagina. Isto é bem pior do que eu pensava, que eu poderia imaginar. Eu vou ter que estar fechado aqui 5 dias nisto. Sentei-me, olhei à minha volta, era só casais. Eu não era o único, estavam lá muitos homens que sentiam exatamente o que eu sentia. O padre foi falando, nada daquilo me dizia nada, dormi. Hoje eu entendo que os sonos que eu tive eram um ataque do demónio. O demónio, nestas circunstâncias, põe-se às nossas cavalitas. Eu vejo isso muito quando estou nos retiros a pregar. Assim que se começa a pregar a verdade de Deus, há pessoas que automaticamente, pumba, adormecem. Porque o demónio não as deixa ouvir. Faz um bloqueio e não as deixa ouvir. Eu dormi várias vezes. E ao terceiro dia, e é curioso que seja ao terceiro dia, é sempre ao terceiro dia que as coisas acontecem. Ao terceiro dia, à tarde, eu estava dormitando, o seu padre estava a falar. E ele de vez em quando vai pregando, ele é um homem, hoje ele está mais debilitado, mas é um homem grande, forte, com uma voz forte, e ele de vez em quando pregava e dizia, aleluia! Ele disse-me, aleluia! E quando eu ouvi aquele, aleluia, eu dei um pulo da cadeira, acordei e disse assim, o que é isto? Aleluia! Mas esta gente está doida, mas o que é que se passa? Aleluia! E naquele momento ele estava a falar sobre Gálatas 5, as obras do Espírito e as obras da carne. E estava a ler Gálatas 5, e Gálatas 5 diz, são as obras da carne, as obras do Espírito, e as obras da carne, e a primeira que ele menciona são fornicação. Já ligou. Quer dizer, de fornicação eu percebo. Sou doutorado. Não é? Um padre a falar de fornicação. Se identificou. Sim, me identifiquei, não é? Porque até aí era quê? Eu tinha o mesmo interesse que se me convidassem para um curso de tricô. Não é? Mas fornicação eu sabia. E ele começa a dizer isto, portanto, Gálatas 5, menciona as obras da carne. A primeira, curiosamente, é fornicação, orgias, feitiçaria, e no fim diz assim, e os que praticarem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aí isso deu tocou. Falou, epa. E é assim, há uma coisa que nós devemos entender. O Nosso Senhor diz, Jesus Cristo diz, a minha palavra é como espada de 2 gumes que corta o coração em 2. E a palavra de Deus, quando é proclamada, a verdade quando é proclamada, e o Espírito atua,
é separada a mentira da verdade, as trevas da luz, o amor do ódio, e naquele momento o meu coração estava a ser retraçado ao meio. Não é? E eu comecei-me a sentir muito desconfortável na minha cadeira, comecei a olhar para a porta e tive uma tentação enorme de levantar-me e ir-me embora, não é? Porque era o que o demónio queria, que eu me fosse embora, e a minha vontade. Não é? Graças a Deus que foi conservado em mim um pingo de humildade e também o amor que eu sentia pela Claudina, porque eu sei o que é que isso ia provocar. E ela estava ao lado? Ela estava ao lado, mas obviamente ela coitada, ela nesse momento ela não se apercebia do que é que estava a passar em mim, quer dizer, para mim eu continuava na minha luta e ela não se apercebia, ninguém se apercebia, só eu sabia o que é que estava a sentir. O seu padre continuou a falar, continuou a pregar, e a certa altura eu começo a sentir no meu coração que ele só estava a falar para mim, cada palavra que ele dizia era, mas como é que o padre sabe? Como eu me sentia, os sítios onde eu ia. Eu comecei a sentir Deus a falar diretamente na minha voz. É isso que eu ia falar, parece que era uma conversa pessoal. Pessoal, ali naquele momento. Sim, porque o Espírito Santo usa o sacerdote para diretamente ir àquela alma e dizer, meu filho. Não é? E começou a tocar, começou a cortar, começou a separar o bem do mal. E eu vi-me numa encruzilhada. Portanto, e tinha que tomar uma decisão. Portanto, ou era a decisão da humildade e da aceitação da verdade de Deus que me estava a ser proclamada, ou seria o meu orgulho que diria, um homem feito, que já tinha tido negócios por conta própria, que já tinha uma vivência de vida, já tinha corrido o mundo, e não é um padre que me vai dizer como é que eu tenho que viver a minha vida. E a porta estava aberta. E a porta estava aberta e, portanto, era o caminho mais fácil eu fugir a essa, digamos, ao cerco amoroso, né? o confronto que estava a acontecer comigo. Graças a Deus que eu não o fiz, portanto, literalmente eu baixei a cabeça, até fisicamente, não só o coração, mas eu baixei a cabeça e disse, Senhor, tudo aquilo que este padre está a dizer é verdade. E eu sabia. Posso só interferir numa Claro coisa que o senhor está falando, me veio à cabeça? É assim, eu acho que sabe o que também ajudou muito o senhor a baixar a cabeça e ficar ali? Daí vem o poder da intercessão. A tua esposa estava do teu lado intercedendo por você também. E não só. A minha tia. Já tinha intercessão. Já me veio essa usava palavra. Eu não usava, eu comecei a usar depois de ela falecer. E é curioso, veja como é que Deus escreve as coisas. A minha tia, eu soube, ela rezava na altura por pessoas que eram atormentadas pelo demónio, e ela ia lá e rezava por essas pessoas. Como é o nome dela? Henriqueta. Era a minha tia Henriqueta. Né? E ela andava sempre com este crucifixo. E, portanto, depois, digamos que foi a sua herança. A herança para mim. Então tinha a intercessão da sua claro tia, sim, da sua esposa. Claudina, ela já estava lá? Estava. Não é? E a Claudina, obviamente, que estava a rezar, ela, coitada, ela estava no retiro e estava a rezar para eu não me ir embora, para eu aceitar, para aquilo tudo resultar. Naquele momento, eu disse, Senhor, é verdade. Eu baixei a cabeça e disse, é verdade. E, portanto, senti pela primeira vez na minha vida que eu tinha que repensar a minha vida. O ensinamento acabou. E a Claudina, mais uma vez, coitada, ela já me tinha dito naqueles dias várias vezes, nada, era bom que tu te confessasses. Eu não me confessava desde pequenino, desde criança, desde jovem, vá. A última vez que me confessei, que eu me lembro, foi numa vigília que nós fazíamos nos escuteiros, quando íamos de Lubito para Explorador ou para Caminheiro, havia uma vigília, nós fazíamos os votos e aí confessávamos. De resto, eu nunca mais me confessei. E a Claudina pergunta-me outra vez, Arnaldo, desculpa lá insistir, mas era bom que tu te confessasses. E eu digo, sim, eu vou-me confessar. E vocês deviam ver a cara da Claudina, porque quer dizer, parece que o céu tinha descido à terra. Mas tu vais-te confessar. Eu vou-me confessar. E fui-me confessar. Eu tive a graça de me confessar ao padre James Majacal. Nossa, quanta coisa boa aconteceu nesse retiro, né? Isso foi no primeiro dia? Terceiro dia. Foi, ainda quero perguntar o porquê desse terceiro. Por que o senhor acha que no terceiro dia que acontece? Mas pela tua experiência e pensar... Primeiro, a água dando na pedra dura tem que ter tempo até... Sim, tem que ter um tempo. Tem que ter um tempo, não é? Depois, é preciso dar tempo ao Espírito Santo trabalhar. É preciso até... Obviamente, eu não estava a prestar atenção, mas as pregações vão sendo ditas e alguma coisa fica cá. Portanto, é preciso esse tempo. Obviamente, nós fazemos, por exemplo, retiros de um dia. E há pessoas que se convertem num dia. Sim. Mas quanto mais tempo houver, o ideal é... Não, e foi preciso a dor, né? De ter foi preciso a dor. E isso é exatamente... Eu senti um desconforto, não um desconforto físico, mas eu senti um desconforto espiritual que eu nunca tinha sentido na minha vida. É como se a minha alma estivesse a ser rasgada, todas as minhas certezas estivessem a ser postas em questão.
E eu me visse perante uma força amorosa, mas ao mesmo tempo de justiça, perante mim, e eu ficasse, o que é que eu faço? É avassalador. É, assim, exposta, né? E a minha vida isso. exposta, porque veja, todos nós pensamos, enfim, o Arnaldo fazia umas coisas, mas no fundo, o Arnaldo era, enfim, era alguém simpático, bem disposto, enfim, não matava, não roubava, Sim. não é? Por acaso roubei e fiz muita coisa, além do vício, eu fiz muita coisa, muitos pecados, não é? Mas tinha uma ideia de mim, enfim, que era bom rapaz. Naquele momento nós fomos É confrontados. o que ele faz, ele engana, né? Que é ele o que quer ele a gente, faz, que a gente não é? sinta Exatamente, normal, não tendo fazer nada Sim. demais. Mas naquele momento vem a verdade e Deus diz, não, meu filho, olha aqui, olha. Acabou. Olha ao espelho, olha como tu és, à luz da verdade e do meu amor e da minha palavra. É assim que tu és. E aí é um choque muito forte. Eu fui-me confessar ao Padre James Majacal, confessei-me em inglês, porque eu sou fluente em inglês, portanto foi uma graça poder-me confessar a ele. Ele acolheu-me muito bem, fiz uma boa confissão. Não foi ainda uma confissão de vida, isso eu fiz mais tarde e aconselho a todos que façam. Sim. Mas foi uma confissão bem feita, onde eu... Confissão de vida é quando você vai fazer uma confissão para os nossos ouvintes, né? Sim. É uma confissão desde o seu nascimento, né? Sim, Até o desde que eu momento me atual. lembro. Você tem que pegar um padre que esteja preparado para isso. Sim. Já O chegar momento a avisar, eu não é preciso, antes da missa, né? É melhor combinar com antecedência para haver tempo, Sim. demora tempo. E o ideal seria um padre que esteja habituado a fazer isso, porque eles têm umas listas de perguntas e vão-nos ajudando a ir aos cantinhos todos, não é? Sim. E confessar tudo. Eu fiz uma confissão, enfim, honesta. E o curioso é que quando eu saí à porta da sala onde eu me estava a confessar, eu parecia que tinha fumado qualquer coisa. Tava... Eu estava... Uou! O que é isto? Eu parece que estava andando em cima de algodão. Eu só me apetecia abraçar toda a gente e dizer Deus é tão bom, eu sinto-me tão bem, eu amo toda a gente. Era uma sensação linda que eu nunca tinha... E de libertação. Eu parece que tinham tirado uma tonelada de cima de mim, dos meus ombros. Sim. Era uma sensação maravilhosa. E que você não esquece até hoje. Não esqueço. Porque esse... E lá está. Mas depois iremos falar um bocadinho sobre isso, obviamente, ligado à cura e libertação. A confissão é o princípio Sacramento. de tudo. É o princípio de tudo, porque é o que restabelece a nossa comunhão com Deus, é onde nós conseguimos cortar as amarras que o demónio, não só o demónio, o meu eu, a minha carne, o demónio e o mundo têm sobre mim, e eu corto essas amarras. Mas, não, Arnaldo, e você- assim, não, isso assim, eu acho que é um momento que você esquece o eu do mundo, né? Que assim, né? Não tem a soberba, né? O ego. Mas aí, não diante disso que você está falando, é uma questão que me veio, assim, que eu acho que é interessante, pode ser uma pergunta de muitos, assim, no sentido, às vezes, para quem, nem o senhor estava, né, numa vida de pecados e tudo, para fazer esse pulo da primeira confissão, ou então uma confissão que vai ser difícil, como é que a pessoa pode se preparar para essa confissão? Porque deve ser difícil a pessoa, né, falar assim, o que eu vou falar? A pessoa deve sentir uma vergonha, um medo, né? Então, assim, como é que ela deve se preparar e não ter medo, não ter vergonha? O que eu falo? Né? Qual é o caminho que a pessoa deve fazer para isso? A primeira coisa é, para aqueles que já tomaram alguma consciência, peçam para que rezem por eles. Porquê? Porque, nomeadamente, quem não se confessa há muitos anos, eu já tive casos desses em que nós ajudámos pessoas que não se confessavam há 20, 30, 40 anos, tudo acontece. A gente entra no carro, quer pôr o carro a trabalhar, o carro não pega. Vamos ao segundo carro, o segundo carro não pega. Vamos no caminho, há tentativas de acidentes. Chegamos lá, o padre esqueceu-se. Tudo acontece para aquela pessoa não se confessar. Portanto, o demónio vai fazer tudo para não se confessar. Portanto, primeiro reze e peça oração de intercessão. Depois, peça ao Espírito Santo que o ilumine para ser humilde. E depois, na confissão, é como diz o padre Duarte Sousa Lara, pegue nos pedregulhos maiores e atire. Os pecados mais difíceis, fecha os olhos Joga e vá de logo cabeça no meu eles. irmão. Aqueles grandes. Depois o resto já é mais fácil. Tinha uma história, né? Um padre amigo nosso, ele falava assim, olha, você quer dizer que chegou e roubou uma vaca. Não fica falando, olha, entrei na fazenda, cerquei, Peguei a corda. peguei a corda. A vaca era castanha, era preta malhada. Não, vai logo. Sim, É isso. E, portanto, contar tudo. Há muitas pessoas que não caiam, obviamente, no erro, como muitos dizem, eu confesso-me diretamente a Deus, não é assim, tem que ser uma confissão sacramental. Muitas pessoas perguntam porquê, porque Jesus assim quis e disse, instituiu.
Depois, porque nos obriga a ser humildes, não é? Eu estar fechado no meu quarto e dizer, oh, Senhor, desculpa lá os meus pecados, mas estar perante outra pessoa, eu exijo muita humildade. É despojar, né? Despejar, ser perfeitamente honesto em tudo, não é? E não dizer, e tem que se dizer exatamente o que se fez, por exemplo, nomeadamente nos pecados ligados à sexualidade. Obviamente não vamos entrar em pormenores porque seria uma falta de caridade para com o sacerdote, mas eu não posso dizer, Senhor Padre, eu pequei contra a castidade. O pecar contra a castidade pode ir desde eu vi, enfim, um filme que não devia, ou olhei numa fotografia que não devia, até cometer adultério com outra mulher. Sim. Quer dizer, vai daqui até aqui, perdão. Portanto, eu tenho que dizer, olha, eu fui adúltero, eu durante não sei quantos anos fiz isto, e depois ter arrependimento. E aqui eu trago uma coisa que é muito importante relativamente à confissão, e que não tem propriamente a ver com isto, mas tem a ver com o ocultismo, e com os pecados do ocultismo e de superstição, em que muitas pessoas, quando eu falo com elas, eu digo, mas já se arrependeu de ter ido à bruxa ou ao vidente? E a resposta é, pois, sim, mas eu não fui fazer mal a ninguém. Eu E quem diz isto, obviamente eu não julgo ninguém, mas quem diz isto dá a entender que verdadeiramente não está arrependido. Porque quem está arrependido, e aí eu tenho que explicar, fez mal, atentou contra o primeiro mandamento e fez mal a Deus, porque isso é uma infidelidade contra Deus. Portanto, minha querida irmã, meu querido irmão, veja, você foi pedir ajuda e foi confiar a sua vida e os seus problemas ao inimigo de Deus, porque não julgue que na benzedeira, que até tem lá as imagens todas, de São Miguel Arcanjo, de São Bento, de São Padre Pio, assim, eu fazia tem isso macumba tudo. pro bem, não tem problema. Eles têm isso tudo. E ela diz, mas eu vejo a senhora na missa. Sim, tudo certo. Mas Deus não está lá, porque os poderes que essa pessoa usa não vêm de Deus. Portanto, isso é uma infidelidade. Não é? E, portanto, a senhora tem... mas eu não fui fazer mal a ninguém. Foi, minha querida. Foi. Isso é uma infidelidade contra Deus e é um pecado gravíssimo contra o primeiro mandamento. Portanto, arrependa-se. Porque senão, inclusive, se não houver verdadeiro arrependimento, arrisca-se que a sua confissão seja inválida. E não vai recolher os frutos desse sacramento. Sim. Não é? E isso que o senhor está falando, eu acho que é muito importante. A gente tem essa responsabilidade, né? Porque é uma correção fraterna, né? Que a gente fala. Isso é muito importante, que a pessoa pode se sentir, ele acha que é superior a mim. Mas não, é um amor de irmão, né? De querer que o outro também se salve, né? É a maior caridade. A maior caridade à face da terra é dizer a verdade. Porque às vezes a pessoa é ignorância mesmo. É Ignorância no sentido não de ignorante, mas de veja, não saber. Ignorância. É ignorância. Não, mas é porque às vezes a pessoa fala ignorante como se fosse uma... Né? Sim, mas não depreciativo. Mas é no amor. Isso. E veja, aqui obviamente temos que perceber uma coisa. Há vários fatores que contribuem para isto. Nomeadamente, eu quero dizer isto com a maior caridade no meu coração, mas a verdade é que desde há muitos anos que a Igreja deixou de fazer muito daquilo que devia. E nós vemos, no contacto que eu tenho com as pessoas são muito ignorantes relativamente às verdades da sua fé e àquilo que têm que fazer. Não têm catequese. As pessoas são completamente ignorantes, não percebem. Olha, o senhor falando isso é uma coisa assim que é complicado mesmo, porque a gente já conversou também com padres, amigos nossos, nesse sentido também. Falei, padre, vamos fazer um curso, vamos explicar as vestimentas corretas para se vir na missa, na igreja, vamos tentar fazer... Mariana, já tentei, não vem. Não vem Já ninguém. tentei, não vem. Mas, padre, será que não foi o dia ou o horário que o senhor mandou? Mariana, domingo à tarde. Não vem. Então, tem essa dificuldade também das pessoas terem uma humildade de querer aprender. Mas aí Mariana, eu vou ser um pouquinho mau. Pelo menos aproveite-se nas homilias, nem que seja na homilia do domingo. Sim. De dar o puxãozinho de orelha. Veja. De novo, eu humildemente peço perdão, mas eu tenho que o dizer, porque é a verdade. Veja, quantas vezes nós estamos na missa de domingo, já não estou a falar na missa de semana, mas na missa de domingo, que é onde minimamente se consegue ter alguém dentro da igreja. E vem o evangelho e diz, naquele dia Jesus entrou naquela aldeia, curou todos os doentes e expulsou muitos demónios. Quantas vezes eu tenho ouvido? O sacerdote não fala disso. Dá a volta, vai buscar outras leituras, mas aquela teria sido uma oportunidade de ouro, dizer, meus queridos irmãos, sabem que o demónio existe, que é uma verdade de fé.
que são seres espirituais e que muitos problemas que vocês têm na vossa vida são precisamente por causa da ação do demónio e porque vocês não cumprem bem a vossa vida. E depois dizer especificamente o que é pecado. Porque, veja, se eu não disser exatamente o que é graça, não falar na graça de Deus e falar especificamente o que é pecado, as Jesus pessoas ficam era direto, num conforto... Né? Jesus, nas Veja, suas parábolas, ele era bem direto. Eu desculpem, mas muitas vezes as pessoas ficam um pouco incomodadas da forma como eu falo. Eu noto isso. Mas foi a forma incómoda com que aquele padre falou, dizendo preto no branco, sem espinhos, o que era pecado e o que era a graça de Deus, que me levou a eu estar aqui hoje e a ter salvo a minha vida. A testemunhar, né? A testemunhar. Eu Foi isso. Que, assim, todos não foi outra coisa. E isso é muito importante, né? As pessoas conhecerem, né? A pessoa não, né, isso que que é o hoje tá falando em dia, é muito né? importante, assim, no sentido, porque assim, eu vejo todo sacerdote, a gente tem que ter um respeito muito grande, que é um sacerdote de qualquer forma, lógico, claro né? Sim. Mas a gente percebe, quando eu vou me confessar, eu sempre tenho um sacerdote que eu gosto que seja aquele sacerdote que vai me dar uma chicotada mesmo, Mariana, olha isso aqui, porque aquele outro pode ser, tudo bem, ele vai te fazer bem também, vai fazer o que tem que fazer naquele momento, mas talvez eu preciso mais para me puxar, né? Porque se for aquela pessoa que só passa a mão na cabeça, Mariana, no que eu vou crescer, né? Eu vou dar um pequenino exemplo que dou nas pregações que faço nos retiros. Toda a gente sabe que é um furúnculo. Né? A gente coça um pelo na perna, aquilo infeta, faz uma cabecinha de pus, vai ficando vermelho, vai aumentando, vai doendo. Vamos ao posto médico, está lá uma enfermeira bonita, simpática, e diz, deixa lá ver, eu vou pôr uma pomadinha, faço um penso, vai ver que isso vai ficar bem. Eu vou para casa, aquilo começa a aumentar, começa a doer, começa a aumentar. Eu na semana seguinte vou lá e ela de novo, realmente isto está bem, eu vou pôr mais um bocadinho de pomada, vou pôr mais um penso. Até que há uma semana em que eu vou lá e não está lá ela, está uma enfermeira baixinha com braços gordos, assim, daquelas diretas. Assim, então, o que eu tenho aqui um furo. Então, baixa as calças. Baixa as calças e senta aí. Vai buscar um bisturi. Com licença. Corta. Ai! Pronto, pega na mão, espreme, tira o pus, dói. Mas o mal resolve. Saiu. O mal saiu. Cura, né? O mal saiu. E nós, na nossa vida, queremos sabão, perfume, mas não queremos nem esfregão, nem bisturi. Que é o que dói, mas é o que cura. Não é? Portanto, voltando ao que estava a dizer. Muitas vezes eu vejo isso. E porquê é que eu digo isto? Eu atendo, por mês, centenas de pessoas. E, portanto, as pessoas, eu vejo nelas o reflexo do que é que vai nas famílias. São pessoas batizadas, algumas delas, umas não têm, mas outras têm prática cristã. Eu tenho pessoas que me dizem assim, eu vejo vultos durante a noite, ouço barulhos, às vezes sinto-me mal, tenho vómitos, pronto, coisas assim. Mas eu venho de uma família muito cristã, vamos a pé a Fátima todos os dias, todos os anos, e faço assim, sou ministra da comunhão, e eu pergunto, pronto, mas vai sempre à missa ao domingo? Sim, vou, quando posso. E perdoa. Sim, eu perdoo a todos, mas aquilo que o meu pai me fez, não se fez. Tudo pela metade. Sempre tem um mais, né? Sempre tem um mais. E é preciso que... Portanto, eu volto atrás. Porquê que isto acontece? Porque a Igreja deixou de fazer, pelo menos desde há uma década atrás. Perdoem-me, em muitos sítios deixou de se pregar o Evangelho. Muitas vezes aquilo que nós ouvimos é Deus é amor, Deus salva. Misericórdia. Mas Deus é como uma moeda, tem misericórdia, mas a gente vira a moeda e do outro lado tem a justiça, porque onde não há justiça não há amor. Tem que haver as duas. Onde não há justiça não há amor. E é preciso dizer às pessoas preto no branco, minha irmã, usa os anticoncepcionais. Meu irmão, minha irmã, vives numa união onde não tens um casamento pela igreja, vives numa união que é uma praga, uma pandemia. Está falando é o Padre Pio, né? O Padre Pio rachava justamente. a meio. Mas quê? Porque o Padre Pio era mau? Não. O Padre Pio queria a salvação das almas. Não é? Portanto, é preciso dizer isto. E se não se diz isto, as pessoas continuam numa ignorância, não levam aquele abanão que precisavam. E depois o que é que Deus faz? Na sua infinita sabedoria, diz assim, então não vais lá pelo amor, vais pela dor. Sim. E as pessoas chegam ao pé de nós e dizem assim, Senhor Arnaldo, mas que mal fiz eu a Deus. Que mal fiz eu a Deus. Portanto, vêm cheios de problemas. E ainda não perceberam que Deus, na sua infinita bondade, porque para quem ama a Deus tudo concorre para o seu bem, colocou uma pedra, um espinho grande no caminho daquela pessoa para a obrigar a parar
repensar a sua vida e as suas prioridades e aproximar-se de Deus. Quantas vezes eu não tenho dito, minha querida, pessoas possessas por demónio, casos muito graves e muito complicados. A gente pode chegar aí, só um minutinho. É porque, assim, a gente está entrando muito... a gente está indo, né? O assunto está muito bom, mas eu queria, assim, até para a gente entender um pouquinho, voltar um pouquinho atrás. Ok. Não, assim, no sentido... a gente já vai voltar logo aí de novo. Mas era eu explicar para as pessoas, porque o senhor tem um trabalho dentro do Ministério de Cura e Libertação, certo. Inclusive com o padre Duarte Lara. Sim. Né? Então, assim, queria que o senhor explicasse, para depois a gente voltar nesse ponto, o que é o Ministério de Cura e Libertação. Mas, peraí. Deixa ele terminar lá do retiro, que eu queria saber, e eu acho que todo mundo ficou curioso mesmo. No retiro, o que é que aconteceu? Retiro. Então, pronto. Aí, confessou. porque a gente Certo. Não, Não, senão a gente também... Mas isto tem é a que... maravilha do Espírito. Vamos organizar. É assim. Então, nesse retiro, portanto, eu confessei-me. Entretanto, mais tarde... Quando encontrou a Claudina? Quando eu encontrei a Claudina, foi muito bom, porque ela notou a diferença em mim. Não é? Ficou felicíssima, obviamente. E, portanto, obviamente, dali para a frente, o retiro foi outro. Porque, obviamente, eu já via aquilo com outros olhos. Os meus ouvidos já estavam desbloqueados, não é? Pronto, e ali eu comecei a beber daquilo, não é? Entretanto, porque as pessoas que cantavam e tocavam nos retiros acabaram por não poder fazer mais aquilo, houve uma das irmãs que lá estava que falou com o organizador e disse, porque durante o retiro convidaram a Claudina para ela cantar o Salmo e disseram, ela disse, porquê que não convidas a Claudina, ela canta tão bem, para vir aos próximos retiros e ela cantar e podia ajudar. E então o organizador falou, o nosso querido irmão João Silva Dias falou com a Claudina, convidou e disse assim, e traga lá o seu marido. E então, nós começámos a ir aos retiros do Padre James. Ele fazia retiros no Paulo VI, cheio, pelas costuras, pelo país inteiro. E o bom do Arnaldo começou, o Arnaldo e a Claudina, mas enfim, eu falo por mim, comecei a sentar-me e a olhar para aquilo tudo e a ver. E eu posso dizer que comecei a ver os Atos dos Apóstolos passando à minha frente. Porque comecei a ver... O coração ficou... Quer dizer, é uma graça imensa que Deus deu. Não é? Porque eu comecei a tomar contacto. Primeiro com as pregações. O Padre James tem um dom e um carisma de pregação como eu tenho visto poucos. Portanto, ele fala, o que é que ele faz? Ele fala, na verdade, o Evangelho, com leituras, ele diz, como diz em Mateus 6, 33, procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais será por acréscimo. E depois liga isso com a verdade da nossa vida. Mas ele sabe aquilo de cor. Sempre baseado na Bíblia. Portanto, não é o padre que diz, é Jesus que diz. Depois eu começo a ver curas. Oração com o Santíssimo exposto, oração de cura. E nunca tinha visto isso? Nunca? Nada. Primeiro é tudo novo. E eu começo a ver, depois, nos retiros seguintes, pessoas a dar testemunho. Eu lembro de um homem que esteve num retiro anterior. O seu padre pediu vir dar testemunho, então o meu testemunho é assim. Eu tinha cancro da próstata e fui ao retiro. E o seu padre James pregou e disse, vocês têm que perdoar para serem curados. E eu percebi isso e comecei a pedir a Jesus para me ajudar a perdoar. E durante a oração de cura, o seu padre disse, António, estás curado. E quando o seu padre disse aquilo, eu senti um calor aqui debaixo e acreditei que Jesus me estava a curar. E depois fui fazer exames e os exames começaram a dar negativos, porque ele tinha exames comprovados. Fui mostrar ao médico e o médico disse-me assim, não, isto está errado, faça novo exame. Fui fazer exame, não. Fiz em 3 laboratórios. Estava curado. E o Arnaldo sentado na cadeira assim, mas Jesus cura. Só pelo poder da oração. E eu comecei a ouvir isto, 1, 2, de esclerose múltipla, de cegueira, de paralisia, portanto, a parte toda das curas físicas. Depois começo a ver as curas mais importantes, que são a cura da alma. Pessoas que, inclusive, que eu tinha visto, depressivas, completamente no fundo do poço. Eu lembro de uma irmã, porque nos retiros fazia-se a infusão do Espírito Santo. Para quem não sabe, o padre impõe as mãos pedindo o Espírito Santo, um batismo no Espírito Santo por cada uma das pessoas que lá está. E eu já pertencia à equipa e estávamos a ajudar a encaminhar as pessoas para fazer as filas para o Senhor Padre rezar. E eu vejo uma irmã que se aproxima e vinha lavada em lágrimas. Quer dizer, a própria cara dela, ela vinha completamente desfeita. Eu tentei acalmá-la, levei para a fila, ela recebeu a infusão do Espírito Santo e mais tarde, nos retiros à frente, eu ouço uma voz que estava a dar um testemunho e digo assim, mas eu conheço esta voz. E eu olhei para o palco e disse, mas é aquela irmã. Aleluia. Era outra pessoa. E eu depois falei com ela, ela disse, não, senhor, mas você é outra pessoa. Glória a Deus. Eu saí da depressão em que estava,
da tendência suicida em que estava, comecei a ir à missa, comecei a rezar, comecei a perdoar, comecei a ler a Bíblia. A minha vida mudou completamente. Hoje estou casada, tenho filhos, quer dizer, era outra pessoa. É aquilo que o Evangelho nos fala. O homem velho tem que morrer, a mulher velha tem que morrer, e estava ali a mulher nova, transformada pela graça e pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, eu comecei a ver essa parte. Começou o chamado? O chamado ainda não. Não, Ainda ele não. estava Não, porque Jesus estava preparando o caminho. Ele primeiro ele estava plantando, estava-me preparando, não é? Depois comecei a ver, de vez em quando, durante a exposição do Santíssimo, ou durante a adoração, ou durante alguma oração mais intensa, eu ouvia lá ao fundo uns gritos que eu nunca tinha ouvido, e que hoje que eu sei que são os gritos do inferno. Eu, na altura, não sabia. Disse, alguém que está a sentir mal. E via pegarem na pessoa, levarem-na. E acontece que um dia, e eu vou contar isto porque isto depois tem relação com, conforme a Mariana disse, com tudo o que se vai passar à frente. Sim. Um dia, no auditório Paulo VI, durante a Santa Missa, quando está a chegar à altura da consagração, e é sempre na altura da consagração, porque a consagração na missa é o ápice, o vértice. É ali. É ali que o céu toca a terra. Porque é ali que Nosso Senhor Jesus Cristo se torna presente na Eucaristia. Perto da consagração, há uma senhora na fila da frente que começa a fazer uns barulhos, um comportamento muito estranho. E o seu padre disse, Ronaldo, vai lá abaixo ver o que é que se passa com a senhora. E eu aproximei-me e a senhora olha para mim e eu vejo uma senhora com uma cara transfigurada, muito estranha. Os olhos, não se via a cor da íris. A íris e a pupila eram um só numa bola preta, no meio do branco. E ela diz-me com uma voz rouca, parecia uma voz de um homem, uma voz muito estranha, diz-me assim, não te aproximes de mim. E eu era pintainho naquelas coisas. Disse, mas não aproximo porquê? E foi uma graça que Nosso Senhor me deu desde o início, eu nunca tive medo destas coisas. Eu disse, não me aproximo porquê? E aproximei-me. E a mesma voz e a mesma cara dizem-me assim, eu não saio, ela é minha. E foi a primeira vez que eu ouvi um demónio falar à minha frente, cara a cara, porque eu percebi, naquele momento eu percebi, minhas queridas irmãs, que quem estava a falar comigo não era aquela querida senhora, era um ser, que não era ela, e que exalava um profundo ódio, maldade. E o senhor estava sozinho? Eu estava sozinho. Eu aproximei-me, eu não sabia o que é que havia de fazer, enfim... disse, mas minha querida irmã, eu não saio e portanto... Deus é muito bom, ele coloca as pessoas certas, porque se fosse eu saía correndo. Cada um no seu ministério. Não, eu senti uma paz muito grande, tranquila, eu queria era ajudar a senhora, não é? Porque eu não estava a perceber o que é que estava a passar. Né? Entretanto, o organizador veio ter, obviamente, ele tinha a experiência toda, aliás, ele próprio hoje ele tem um ministério e é uma pessoa com muita experiência, começou a rezar pela senhora, entretanto, como nós dizemos na brincadeira, o morcego bateu asas e voou, quer dizer, o demónio deixou de se manifestar, a senhora vem a ela, porque ela saiu do transe, começou a chorar, já com os olhos normais, com a cara normal, com a voz normal, e disse, eu tenho este problema há muitos anos e precisava de ajuda, e portanto o que nós fizemos foi reencaminhá-la para o Padre Duarte Sousa Lara, para ela ser sujeita a exorcismo. Qual foi o efeito que isto teve? E o senhor entendeu aquilo ali? Eu entendi um pouco. A parte mais importante daquele momento foi esta. Para mim foi um pontapé nas costas na minha fé. Porque naquele momento houve uma voz interior que me disse assim, cuidado, Arnaldo, porque eu já tinha lido a Bíblia. Mas eu estava indo um bocadinho em cima do muro. A gente não precisa de abusar, não é? Portanto, naquele momento eu percebi que quando a Bíblia diz que Satanás existe e que o inferno existe e que existe uma condenação eterna, toda esta realidade da demonologia e da perdição da alma existe, eu percebi ali porque eu vi um demónio à minha frente a falar. Não era um distúrbio psiquiátrico. Isso, eu ia perguntar isso. Assim, o senhor já tem experiência, já está trabalhando há um tempo nisso, né? Mas como é que o senhor consegue perceber quando é um problema psiquiátrico humano, né? E quando é realmente intervenção do mal, do demônio? Há sinais. Portanto, há sinais nas formas mais simples, que será uma mera vexação. A pessoa... Aconteceu, por exemplo, comigo já com uma... Não, eu vou explicar antes. Há determinados sinais físicos que nós podemos perceber. Não é? Por exemplo... Mas existe estudo sobre... Existe. Sim. Tanto que no Ministério de Cura e Libertação, por exemplo, os exorcistas normalmente têm apoio de psicólogos e psiquiatras, porque é preciso fazer um despiste, porque há
vamos dizer, uma boa parte dos casos que nós recebemos não são problemas de trauma, são problemas psiquiátricos, psíquicos, que, vamos lá ver, todo o mal tem uma raiz do demónio, porque Deus é bom. Mas, digamos, objetivamente, há pessoas que precisam, e nós encaminhamos, precisam de acompanhamento psicológico e precisam de acompanhamento psiquiátrico. E depois, às vezes, há um mimetismo. Há determinadas manifestações psiquiátricas, nomeadamente, por exemplo, de dupla personalidade, que são muito parecidas com aquelas de quem tem realmente um caso de possessão diabólica. Portanto, nós não podemos decidir só por um indício. Nós temos que perceber, temos que fazer uma série de perguntas à pessoa, perceber como é que está a vida dela, o que se lhe fizeram algum malefício, como é que está a sua vida de oração. E depois temos que rezar e ver como é que a pessoa se comporta. Por exemplo, basta pegar num crucifixo, este principalmente porque tem a medalha de São Bento, e aproximar da pessoa. E automaticamente as pessoas... Tira-me isto daqui. É a chamada aversão ao sagrado. Portanto, o demónio não suporta sequer um sacramental. Há outros casos que não. Inclusive, nós apanhamos casos em que as pessoas querem enganar. Querem-se fazer de possessas. Porque querem atenção. Quero atenção. Portanto, e nós, com a prática, e depois também, há aqui o Paráclito, um grande auxílio, que é o Espírito Santo. Muitas vezes o Espírito Santo também nos avisa. Olha que isto é fita. Né? Outros não. Portanto, aí percebe-se. Né? E nós fazemos sempre um questionário, fazemos um despiste psiquiátrico, psicológico, não é? Se há casos em que manifestamente eu vejo logo. A pessoa revira os olhos, fica com os olhos todos brancos. A barriga incha à nossa frente. A pessoa começa a arrotar profusamente. Tem aversão ao sagrado. Sabe latim, coisa que nunca estudou. Sabe línguas. Tem conhecimento de coisas que ela nunca poderia saber. Tem uma força sobre-humana. Eu tenho casos de pessoas que rezo em que são precisos para uma senhora magrinha, sem compreensão física, são precisos 4 homens e vêm-se aflitos para conseguir segurar. Não é? E a gente vê, os olhos ficam injetados de sangue, a pessoa parece um bicho, não é? Tem uma agressividade e um ódio que não são daquela pessoa. Portanto, e aí a gente entende, ok, estamos perante um problema espiritual grave, mais ou menos grave, então vamos tratar. Okay? Isso é muito importante que as pessoas entendam, né? Que existe, né? Não é brincadeira, né? E a gente deve evitar brechas, né? Aí é que estão as questões, né? Eu já vou falar nisso, porque senão não acabo. A gente vai indo. Esse papo é um papo que a gente vai indo mesmo. Né? Então, nesse retiro eu percebi isso, e naquele momento eu percebi, Arnaldo, toma muito cuidado, porque tu tens que levar isto a sério. Não brinques. Porque o diabo existe. Eu vi ali que aquela realidade, a Bíblia, o que nos diz é a verdade. Eu naquele momento percebi, a Bíblia não é um conto de fadas, não é uma historinha, mas o que a Bíblia diz é a verdade. Porque eu já tinha visto as curas físicas, as curas espirituais, já tinha visto o que é que tinha feito na minha vida, e vejo o demónio à minha frente. Está tudo na Bíblia, está lá e é verdade. Pronto. E a partir daí eu comecei a levar as coisas bem mais a sério. Então, o senhor estava falando dos retiros, né? E o mapa completo, Deus foi lhe mostrando esse mapa completo, como que as coisas iam acontecendo. E como é que foi isso? Amém. Portanto, eu comecei a ver isto tudo, comecei a ver o bem e o mal, comecei a ver ao fim e ao cabo os 2 reinos, o reino de Cristo e o reino de Satanás à minha frente, a atuar. Fizemos muitos retiros, eu aprendi muita coisa. Eu comecei a ter experiências místicas de visões, que é uma coisa que Deus permite na nossa vida e que me foi alimentando. Não é muito importante, não é a mística, não são as visões místicas que salvam a nossa alma, mas ajudou muito no início na minha fé. E, entretanto, vi, por exemplo, o padre era estigmatizado, e durante a missa eu via as mãos a sangrarem. Portanto, tudo isso contribuiu para eu perceber que há uma realidade que a ciência não comprova. Sobrenatural. E que é patente, não é? E, portanto, tudo isso me ajudou. Não é que fosse necessário, mas era importante para o senhor. E Deus sabe. E Deus sabe que a nossa fé é muito fraca e, portanto, ele de vez em quando nos dá uns bombons, não é? Para dizer, meu filho, está aí, acredita, não é? É um bocado... Eu costumo dizer relativamente a estas realidades, digamos, da cura e libertação e da manifestação dos demónios, eu não consigo ver o vento. Não consigo agarrar o vento, mas vejo o efeito que ele faz. Eu vejo a árvore a abanar. Portanto, eu vi a árvore a abanar. Não percebendo ainda muito bem, enfim, a mecânica toda, nem hoje.
não é? Diz tudo isto é um mistério, é os mistérios de Deus. Bom, andando, fast forward, o Padre Duarte Zalara fez, entre 2013 e 2017, uma série de retiros em Lamego. Na altura, nós já nos tínhamos encontrado, nomeadamente quando eu fiz a consagração a Jesus por Maria. Ele, à saída, diz-me: olha, Arnaldo, eu vou fazer uns retiros lá em cima em Lamego, e já falei com o Pedro, que é um querido amigo nosso que trata de som. Ele vai fazer o som e eu queria que você fosse fazer as filmagens. Pronto. Então, eu vou a esses retiros. Portanto, a nossa amizade foi se estreitando. O caminho foi seguindo, e entretanto eu conheci a comunidade dos Servos de Maria do Coração de Jesus, que é uma comunidade que nasceu no Brasil e que está cá em Portugal, tem uma casa em Fátima, e aqui eu e a Claudina somos muito amigos dessa comunidade, temos uma ligação muito estreita, e durante... não me lembro se era um retiro, enfim, eu estava em Fátima durante esse fim de semana e fomos com as irmãs ao santuário, fomos à missa, e no pós-comunhão aconteceu uma coisa que é um pouco invulgar. Com o santuário cheio de gente, com milhares de pessoas, fez silêncio. Não havia cânticos. Às vezes, parece que há uma tendência um bocadinho, até nas próprias missas, em pôr muitos cânticos. E o nosso mundo vive num mundo de barulho. E é muito difícil o Espírito Santo falar no meio do barulho. Quer dizer, pode ser cânticos sobre Jesus e Maria, mas é preciso silêncio. E fez-se um momento de silêncio. E eu aí tive um momento muito importante, tive uma locução interior, que eu sei que é de Deus Pai, não me perguntem como, mas sei. E ele disse-me isto: meu querido filho, amo-te muito, quero que sejas meu apóstolo, diz-lhes sempre a verdade, e através de ti eu operarei curas e milagres. Isso quando? Lembra? O Ministério... Isto terá sido por volta de 2018. 2018, sim. Eu ouvi aquilo no meu coração e disse assim: bom, isto pode vir de 3 sítios. De mim, porque obviamente, veja, todos nós temos sonhos, todos nós, à medida que nos vamos convertendo, digamos, queremos salvar o mundo, queremos contribuir, portanto poderia ser o reflexo de anseios, de projetos que eu tinha na minha mente e, digamos, estava a projetar isso ali. Poderia ser o demónio a brincar comigo, ou poderia ser Deus. Então eu disse: Senhor, discernimento, né? Discernimento. Então, como dizem no Brasil, eu tomo posse, mas eu não vou fazer nada baseado nisto, porque eu tenho que ter um sinal da tua parte, uma confirmação que isto verdadeiramente veio de ti. E fiquei tranquilo. É a prudência, né? Prudência. Porque é uma das coisas que acontece muitas vezes. E veja, eu tinha vindo do renovamento carismático. O renovamento carismático é muito exuberante e, portanto, eu poderia cair na esparrela, na armadilha, e dizer: Senhor, está-me a conceder dons e carismas, enfim. Não, nada disso. Tem que ser a base da humildade. Eu disse: Senhor, pode ser que seja verdade, vamos ver. E eu disse: esperei. E Deus não demorou muito tempo. Na semana seguinte, o Padre Duarte Zalara telefona, nós falámos de uma série de assuntos. Eu não gosto muito, para já não abusar da amizade que tenho com ele, não gosto muito de esticar muito a conversa. E, portanto, tratei e já me estava a despedir, porque respeito isso, eu sei que ele é muito ocupado. Sim. Ele disse: não, Arnaldo, mas espera aí, que há mais um assunto. Olha, eu estava em oração, eu já não consigo responder aos e-mails, já não consigo responder às mensagens, e estava em oração e estava a dizer: Senhor, o que é que eu faço? Quem é que me poderá ajudar? E o seu nome veio ao meu coração, porque ele sabia que eu já trabalhava um pouco no Ministério de Cura e Libertação. Eu já vou explicar como é que isso veio. O Arnaldo quer-me ajudar? Naquele momento, eu disse: confirmou. Está aí a confirmação. Então, tudo aquilo que o senhor me tinha dito, está aqui a confirmação. Eu disse ao Padre Duarte: mas o Padre Duarte acha que eu tenho capacidade? Não, eu sei que você já faz alguma cura e libertação e eu acho que você é a pessoa certa. Vamos criar um e-mail, as pessoas mandam os pedidos de e-mail para esse sítio, você lê os e-mails, faz as perguntas, faz o discernimento, reza a oração de cura e libertação, vê se a pessoa tem reação e os casos que você decidir, você envia-me para exorcismo. Obviamente, isto é muito bonito, mas é uma grande responsabilidade. Quer dizer, não é brincadeira. Eu disse: mas o Padre Duarte acha que sim. Mas foi a confirmação que o senhor Foi a confirmação, esperando. Mas claro, quer dizer, mais que isto, claro. Pronto, ok, vamos a isso, certo. Agora, voltando um bocadinho atrás, começou a acontecer, eu comecei a ir aos retiros, às vezes estava sentado no último banco da sala do retiro e vinha ter alguém comigo. É curioso que a maioria eram senhoras. E dizia: Sr. Arnaldo, senhor padre, eu queria me confessar.
porque viam como, até com o crucifixo, e pensavam que eu era padre. Infelizmente hoje, se calhar algumas pessoas que me ouvem dizem assim, o Arnaldo está sempre a criticar, está sempre... Mas é assim, se os padres tivessem, no mínimo, andassem de cabeção, toda a gente na rua sabe onde é que vai um padre, toda a gente sabia, aquele irmão é sacerdote, aquele irmão representa Nosso Senhor Jesus Cristo. Sim. E, portanto, obviamente, as pessoas, mesmo vendo alguém, digamos, à civil, pensam que é um padre. Eu tinha que dizer, não, eu não sou padre, mas está ali o padre. E outras começaram a dizer assim, mas é consigo que eu quero falar. E todos os problemas que me traziam tinha tudo a ver com problemas espirituais. Até que há um dia que eu estava em casa, toco ao telefone, um número que eu não conhecia, eu começo a falar, é uma irmã nossa que diz assim, Sr. Arnaldo, olha, eu estive consigo num retiro, já não sei onde, e eu estou muito atacada e queria que rezasse por mim. Eu rezar por si? Sim, rezo por mim. Mas rezar por si? O quê? Mas quê? Por telefone? Homem, rezo por mim pelo telefone. O demônio está-me a atacar, eu estou-me a sentir mal, rezo por mim. E eu estava completamente atónito, mas vou rezar o quê? E estava à frente do computador e lembrei-me, espera lá, o santidade.net, fui buscar a oração de libertação que está lá e comecei a ler a oração de libertação. E curiosamente, antes da oração de libertação propriamente dita, nós lemos uma passagem do Antigo Testamento, do livro do Deuteronômio, que fala precisamente nas práticas de feitiçaria, do ocultismo e disso tudo. E assim que eu comecei a ler notem bem, quando eu comecei a ler o Deuteronômio 18, a senhora começou com vômitos e começou aos gritos. Porque o demónio não suporta a verdade. Eu não tinha começado a rezar por cura e libertação. Quando eu cheguei à oração propriamente dita de cura e libertação, livrar-nos, Senhor, todo o mal, foi um circo. Portanto, eu comecei a ouvir do outro lado da senhora, com uma voz, a dizer coisas, a dizer blasfémias, aos gritos, com vômitos. E eu estava sentado na cadeira e digo assim, o que é isto? Para mim aquilo era uma realidade desconhecida, por telefone, à distância. Pronto. Eu comecei a rezar por essa irmã, rezei por ela durante muito tempo, todas as semanas eu fazia uma chamada telefónica e rezava por ela. Nos retiros começaram mais pessoas a vir ter comigo, eu entretanto o Padre Duarte faz-me o convite e, portanto, tudo isto começou a tomar o seu caminho e as coisas foram chegando. Então, ao fim e ao cabo, o processo foi um homem em pecado no mundo, Deus envia uma mulher para constituir família e resgatá-lo, levá-lo a um retiro, o padre é instrumento da vontade de Deus para lhe proclamar a verdade, este homem começa, e o Nosso Senhor mostra-lhe uma série de coisas, porque veja, eu vi coisas que muita gente não viu. Começa-me a preparar para aquilo que ele já tinha destinado lá à frente. Mas notem que fica sempre sujeito à minha vontade. Deus nunca me forçou. Deus prepara o nosso caminho e prepara as circunstâncias todas. Desde o momento em que você foi convidado pela sua esposa para ir você podia dizer não, né? Exatamente. Portanto, este é o percurso que me levou, não é, a chegar a este Ministério de Cura e Libertação. Sim. É assim. Este foi o percurso. É aquela palavra que... não me lembro qual é a palavra, não, mas desde que foi concebido, já foi chamado. Sim. Deus tem um plano para cada um de nós, né? Basta a gente ir aceitando e descobrindo o que ele quer. E ele vai dando as dicas, né? Vai mostrando. Foi engraçado, assim, quando ele falou uma parte ali que a Mariana tinha muito isso, desde adolescente. Ela falava assim... O que você vai falar? Ela falava assim... Deus, me mostra, mas me mostra claro. Eu falei, Mariana, não faz assim. E olha... Então eu vou dar um exemplo que aconteceu com o Padre Duarte Sousa Lara. Eu vou contar porque ele já contou e é lindo. O Padre Duarte Sousa Lara tirou o curso de Economia, portanto ele estava perfeitamente... E queria ter 10 filhos e ter uma pista de motocross em casa. Pronto, era o plano dele de vida, não é? Porque ele fez motocross. E ele, na altura, quando já estava quase a acabar o curso, penso que é isso, ele estava dividido do seu coração, porque Deus estava a chamá-lo muito forte para o sacerdócio. E ele disse assim, então eu quero um sinal claro. Alguém que me ofereça flores. Era improvável um homem jovem, oferecerem flores. Passado, penso que foi poucos dias, apareceu alguém, bateram à porta, olha, está aqui um ramo de flores, é para o Duarte. E eu conheço vários casos de pessoas que ousadamente disseram, Senhor, desculpa, mas é assim. Eu quero um sinal assim.
Comigo acontece isso. E acontece. Portanto, e é legítimo, porque é legítimo para não sermos enganados. E Deus não se zanga se fizermos isso, não é? Portanto, Não, eu acho que é importante a gente dizer que é importante ter uma humildade diante disso, né? Um cuidado, porque assim... não ficar eu também até quando eu fiz testando, isso... né? Não, é na humildade. Dizer, Senhor, eu não quero ser enganado, eu sou fraco. Eu sou fraco. Foi quando e facilmente sou enganado. Minha oração Portanto, foi não me assim. deixe enganar. Portanto, foi o que eu fiz naquela altura. Quer dizer, eu não fiz numa, agora faço birra e... eu falei, Senhor, mostra-me. Humildemente mostra-me. Para eu saber que não estou no caminho errado e estou no teu caminho. Só isso. Sim. É muito diferente daqueles fariseus que falaram, eu só faço os sinais. Não é assim. Tem que ter a humildade. Só viver na base dos sinais. Perceber que, assim, Senhor, se não for dessa forma, eu não consigo entender. Não. Eu preciso da tua ajuda. Mostra claro. Não, humildade, né? não humildade. E ele realmente ele faz. Ele mostra. Ele faz. Né? E quando ele quer, pode ser o pior de tudo, mas eu quero é você, né? E é isso. Normalmente ele escolhe também também os que mais aprontaram. Não sei se vai reparar Sim, muitas é como se costuma dizer, ele não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Portanto, ele sabe, e é curioso, uma vez o padre Duarte Sousa Lara, falando, enfim, comigo, ele dizia, Arnaldo, repare no seu passado. Não é? Porque, coisas assim, porque é que você viveu na África do Sul? Porque é que você aprendeu inglês para poder traduzir o Padre James, para poder traduzir o Padre James Maria Kumar, para aprender uma série de coisas? Porque é que você teve assim? Porque é que você... Deus foi montando, né? Então, vamos lá. Cura e libertação. Cura e libertação. Entrou para o Ministério de Cura e Libertação, chamado pelo Padre Duarte Lara, confirmando a vontade de Deus. Chamado por Deus, né? Confirmado pelo Padre Duarte. E aí o senhor começou a ter essas experiências, a conhecer, se aprofundar um pouco melhor, né? Estudando bastante, acredito também, teve aí um estudo bem grande por trás, né? E como é que foi esse caminho aí nesse ministério? Como é que está sendo esse caminho, assim... Muito bem. Os pontos mais, assim, que te tocaram mais e mais importantes? Primeiro, se calhar uma boa pergunta que muitas pessoas, se calhar, fazem é... Bom, mas quem é que precisa de cura e libertação? Será que todos nós precisamos de cura e libertação? Todos nós precisamos de cura e libertação. Sim, Quanto mais não seja por uma realidade. Todos pecamos. Aliás, eu costumo dizer na brincadeira que de uma forma ou outra, qualquer um de nós, às vezes as pessoas ficam assim um bocado estranhas comigo, qualquer um de nós está possesso por demónio. As pessoas dizem, senhor, não diga isso. Você ainda peca. Se peca... Mas possessão é diferente do que ter um pecado. Certo, a gente olha para a possessão como o demónio quando toma conta do nosso corpo. Certo, entendi. Mas veja, o pecado é uma forma de possessão. Porque eu ainda não me entreguei completamente a Deus, não é? E o pecado ainda tem poder sobre mim. É o pecado original. É o mal. É o mal. Portanto, mal. Obviamente eu digo isto no sentido Você figurado. entrar, Mas ao fim e ao cabo é para a pessoa perceber bem que o demónio ainda tem poder sobre ti. Sim. Porque tu ainda pecas. Pronto, é nesse sentido. Okay? Depois, nós temos uma série de traumas de infância ou de juventude, ou às vezes até mesmo no ventre da mãe, que depois se refletem em nós. E o demónio explora isso. O demónio explora a falta de amor que nós tivemos, às vezes até dos pais, rejeições que nós sentimos na nossa vida. Tudo isso são pequeninas portas de entrada que o demónio... Não é propriamente uma porta de entrada para eu, por causa disso, ter distúrbios. Mas o demónio aproveita tudo o que ele puder para interferir. Depois, a grande porta de entrada para que a pessoa precise de cura e libertação, obviamente falando na questão mais específica dos distúrbios de origem diabólica, são os pecados de idolatria. Pecados que atentam contra o primeiro mandamento. Quando eu vou às práticas de magia, às práticas do ocultismo, às práticas de superstição... Você tira o Deus acima de tudo, né? Você coloca Deus coloca do lado. Eu, em vez de pedir a unção dos enfermos ao padre, em vez de me confiar aos médicos, obviamente eu compreendo, há pessoas que já foram aos médicos, os médicos até já as desenganaram, mas em vez de... Pensar aqui uma questão importante. Em vez de eu, em primeiro lugar, aceitar a vontade de Deus, aceitar a cruz, que eu não quero. E quero resolver o meu problema a todo custo. Portanto, como disseram, há sempre uma amiga, há ali uma senhora que faz umas orações, ela é muito boazinha. Não é? Ou então uma outra que coloca cartas, não é? Eu vou lá, quero resolver o meu problema, não é? E vou meter-me na boca do lobo. Porque nesses sítios, mesmo que eu entre no consultório, mesmo que a senhora tenha, enfim, um ar muito caridoso,
e tenha a melhor das intenções, porque obviamente só Deus sabe a verdadeira intenção, mas eu acredito que há pessoas que estão os que nós chamamos de operadores do oculto, que verdadeiramente têm bondade no coração e querem ajudar. Sim. Simplesmente estão a usar as ferramentas e as forças erradas. Todas as forças que elas usam para saber coisas que ninguém poderia saber, para curar, para libertar, para fazer isso, não vêm de Deus. Não vêm. Porque a sua prática e aquilo que elas invocam não é Deus. E há uma coisa, relativamente a isto, eu já tive pessoas que me disseram assim, olha, eu fui a um vidente muito conhecido que disse-me que eu precisava de mandar celebrar missas pela minha família, que eu precisava de um exorcista, que eu precisava de fazer tudo e mais alguma coisa. Há uma coisa que nunca nos mandam fazer nesse sítio. Uma boa confissão. Nunca. Eu nunca ouvi, nos anos, e daquilo que eu sei do contacto que eu tenho com padres exorcistas e de quem está no Ministério da Cura e Libertação, nunca ninguém disse, olha, o vidente disse-me que eu precisava de me ir confessar. Não há. Não existe. Não é? Portanto, é um pecado de idolatria, e são os pecados mais graves. Se nós repararmos no Antigo Testamento, Deus tinha muita paciência, mas pouca ou menos, com o povo judeu quando eles caíam na idolatria. Quando o senhor fala dessa parte do pecado da idolatria e tudo, é para entrar nessa parte, porque quando a gente faz essas coisas, abre uma brecha. Abre a porta, escancar a porta. Sim. Escancar a porta. Porque é ali que ele começa a agir. Logo. Porque... Eu vejo muito também, não sei, eu acho que é importante, assim, eu vejo coisas que se coloca em casa também, né? Sim. Isso é muito perigoso, sim, né? Tem tudo uma... Aquelas superstições, aquele elefante isso, virado, aqueles negócios, pedra. Isso daria para outro podcast. Sim. Só falar nisso. Não é? Porque depois tem aí uma série de coisas. A questão ali é que eu, com a minha vontade e a liberdade que Deus me deu, e nós devemos lembrar, as nossas palavras têm poder de bênção e de maldição. E têm poder. E têm poder. Não é? Quando uma mãe diz, nunca vais ser nada na vida, não prestas para nada, se aquele filho não cura essa mágoa e se não anda nos sacramentos numa vida em graça, isso vai ter um poder do demónio sobre ele. É uma praga, é uma autêntica praga que a mãe ou o pai rogaram. Sim. Em palavras. Portanto, eu virei as costas a Deus, não é Deus que me vai ajudar e vou-me entregar a isso. Isso é estabelecido quando eu entro numa vidente, quando eu entro no centro espírita, quando eu entro num terreiro, quando eu vou a uma médium, acreditando ou não acreditando, quando eu ponho os pés no quintal do demónio, eu faço um pacto. Há pessoas que fazem pactos satânicos explícitos, consagram-se ao demónio. Mas eu faço um pacto implícito. Porquê? Porque o demónio é o melhor cobrador que eu conheço. Se você tiver uma dívida para cobrar, dê nele. Dê a ele que ele cobra. Porque é muito paciente, não descansa e nunca se esquece. E mais tarde ou mais cedo ele vai cobrar. E tem muitos para trabalhar para ele também. Legiões. Exato. Portanto, a pessoa não se entrega à vontade e ao poder de Deus, mas vai pedir ajuda ali. E, portanto, eu abri a porta e o demónio, como diz a Escritura, veio desde o início, é assassino desde o início e, portanto, veio para matar e destruir. No início, ele vai dar cura, a palavra diz-nos, não é? O anjo de luz tem poder de fazer prodígios. Há muitas pessoas que me dizem assim, Sr. Ronaldo, não me diga isso, ele vai lá, o meu filho, os médicos não conseguiram fazer nada, eu fui lá e o meu filho ficou melhor e ficou curado. E eu pergunto assim, durante quanto tempo? E a resposta varia, mas vai sempre parar no mesmo. Sim, se o senhor está a dizer isso, então é verdade, ele teve bem durante 1 ano. E depois surgiu outra doença, ficou igual ou ficou pior. Portas de entrada. Tudo o que tem a ver com pecados de idolatria, tem a ver com ocultismo, benzedeiras, bruxarias, malefícios, os centros espíritas, o espiritismo, nomeadamente de kardecista de Allan Kardec. O espiritismo é, se não a prática, das práticas mais destruidoras que eu conheço das práticas do ocultismo. Numa família onde haja alguém que se dedica ativamente ao espiritismo, destrói-se a ele próprio e a família que está ao lado, as pessoas que estão ao lado, se não andarem na vida cristã, católica, numa vida em estado de graça, tudo é destruído. É casamentos, divórcios, os negócios vão à ruína, doença, é destruidor. As práticas do ocultismo, tudo o que é adivinhação, magia, tarô, tudo isso. E depois as práticas da New Age e da Nova Era. Reiki, yoga, acupuntura. As pessoas têm sempre muita dificuldade em perceber, enquanto falamos nisto, qual é o mal que tem o Reiki, qual é o mal que tem o yoga, qual é o mal que tem a acupuntura.
Eu não vou estar a falar em pormenor aqui porque não temos tempo. Até para resumir um pouquinho do que o senhor está falando também, é assim, o demônio ele trabalha na ignorância das pessoas. Justamente nisso que o senhor está falando, não tem nada de mal, não tem nada... Porque a pessoa não entende o que aquilo ali tá... Ela fala palavras de um Deus que ela não conhece no meio daquele Eu já vi, né? até a gente às vezes tem que tomar cuidado, porque assim, muitas dessas pessoas de centro espírita, por exemplo, dessas médiuns, dessas pessoas, não são pessoas ruins. São pessoas que praticam a caridade, são pessoas, né, que até a pessoa olha e fala assim, nossa, aquela pessoa é tão boa, mas aquela isso pessoa é tão... que a gente tava ela falando quer no o início, bem, ela mãe. vai impor as mãos e tudo, A pessoa não está fazendo por né? mal, ela está sendo ignorante no que o mal está colocando Não, ela. mas eu pergunto para pessoa, essas pessoas, elas não é que elas estejam possessas, que elas estejam tomadas, Algumas estão. E há vários Algumas fatores aqui. sim, mas algumas podem assim, não estar Elas e são utilizadas. Sendo operadores do oculto ativos, se elas, em certos casos, quanto mais, por exemplo, há operadores do oculto que fazem pactos satânicos para terem poder, Sim. isso. Muitos desses o demónio nem os atormenta. Já é dele? Já é dele. E deixa andar. Depois, há muitas pessoas dessas que caem numa soberba, porque, veja, o demónio dá poder e conhecimento. Aliás, a própria atração da New Age é poder e conhecimento. Eu sei de coisas que tu não sabes, eu consigo fazer coisas que tu não sabes, eu estou num estágio elevado de espiritualidade que tu não estás. Sim. E essas pessoas têm... para o nosso ego, imagine alguém chegar ao pé da Miriam, né? A Miriam está a falar disso e começa-lhe a contar a vida toda dela, que nunca poderia ter sabido. E vai-te acontecer isso. Aí você fica... E a pessoa que quase que endeusa, mas como é que a Miriam sabe? Portanto, a partir daquele momento na minha vida, a Miriam é o centro da minha vida, é o meu guru, é aquela pessoa que me disse a minha vida toda e que me disse coisas que iam acontecendo e que me vão acontecer e que eu vi acontecerem. Ao primeiro problema que eu tiver na minha vida, quem é que eu vou telefonar? Miriam, o que é que eu faço? Sim. Fica dependente. Fica dependente. E, portanto, há muitos operadores do oculto que alimentam isso. Porquê? Porque isso dá uma sensação de bem-estar, porque eu tenho poder na minha mão. Só que não é o poder de Deus, é o poder do demónio. Certo? Pronto. E assim ele vai conquistando aquela alma. Exato. Portanto, através das práticas do ocultismo, porta de entrada. Pecados graves, não é? Também é uma porta de entrada. E o problema, muitas vezes, de fornicação, de adultério, de assassínio, pessoas que se dedicam ativamente à indústria do aborto, tudo isso é abrir as portas ao demónio para ele tomar conta. Depois, o que é que acontece? As pessoas olham um bolo muito bonito, cheio de morangos e chantilly, mas aqui lá dentro tem um veneno escondido, porque obviamente o demónio vai sempre dar as coisas com uma aparência de bem. As pessoas dedicam-se a essas práticas, e, infelizmente a esmagadora maioria das famílias cristãs estão divididas e separadas, é a destruição que se tem dado na família. Não vão aos sacramentos, são digamos, a epidemia dos católicos não praticantes, não estão protegidos pela graça dos sacramentos, muitos não vivem em estado de graça e vivem completamente, é o que eu chamo, os pagãos batizados ou os batizados pagãos. São batizados, afirmam-se até como católicos, dizem que têm muita fé, mas vivem como pagãos. Sim. Não é? E tudo isso, abrindo as portas e não perdoam, o perdão é muito importante, né? Mariana, eu costumo dizer na brincadeira, se queres ir para o céu e não perdoas, compra um capacete. Porque quando chegares à porta do céu e quiseres entrar, vais dar uma cabeçada na porta porque não entras. Porque só entra no céu quem é santo e quem é puro de coração. Portanto, é como diz Romanos 17, deixa que seja Deus a fazer a sua justiça, vence o mal com o bem. E eu vejo isso. E às vezes até é o calcanhar daquilo. A pessoa até está disposta, a pessoa até já começou um caminho de conversão. Mas tem essa dificuldade. Senhora, não, desculpe lá, mas o meu pai, quando eu era pequena, violou-me e, portanto, não se perdoa a um pai que faz uma coisa dessas. Não é? E depois a gente aí tem que entrar em toda uma catequese e dizer assim, trabalho, não se perdoa, né? é grave, não é? Mas é assim, mas tu fazes sempre tudo bem. E depois, quando Deus te perguntar, então Maria, conta lá. Conta lá. Senhor, perdoa-me. Ele vai dizer, minha querida, olha, o que eu tenho de misericórdia para ti é uma carica, uma cápsulazinha de garrafa, porque foi o que tu perdoaste. Não quiseste perdoar o teu pai, como é que és que eu te perdoo a ti? E depois há todo um trabalho que tem que ser feito de explicar à pessoa que
pela nossa força é muito difícil perdoar. Não é? Nós somos muito fraquinhos. Eu digo sempre, entras numa igreja, ajoelhas-te em frente do sacrário e diz, Jesus, eu já percebi, porque o perdão tem pouco a ver com os sentimentos, tem muito mais a ver com uma decisão. O perdoar é uma decisão. Eu quero, eu preciso. Não é só quero, eu preciso perdoar. E Jesus, eu não consigo. Então ajuda-me. Dá-me a tua graça. Eu senti isso várias vezes. Eu tinha muitos problemas com o meu pai e no retiro de cura interior e crescer no espírito eu percebi que enquanto eu não perdoasse, não tinha paz no meu coração, embora já estivesse a fazer uma caminhada, a falta de perdão é o pior cancro. Eu digo, a quem nos ouve eu digo, meu irmão e minha querida irmã, podes ter o teu corpo minado de cancro, mas o pior cancro que tens no teu coração é a falta de perdão, que te vai arruinar espiritualmente e até fisicamente. E qual é a dica que o senhor dá para quem está ouvindo o senhor aqui falar? Olha, seu Arnaldo, eu quero perdoar, mas não consigo. Qual é a dica que o senhor dá, então? Clama ao céu a graça de Deus para que Jesus te ajude a dar a graça do perdão e se fizeres isso verdadeiramente, honestamente, te garanto e assino por baixo que vais sentir em ti uma força que não é tua, que vai trazer a paz ao teu coração e que gradualmente vais começar em vez de te acontecer, quando tu pensas na cara ou no nome da pessoa e sentes automaticamente um desconforto, gradualmente todo esse sentimento vai sendo desvanecido e tu começas a conseguir olhar, a lembrar o nome, a lembrar as circunstâncias e a pessoa, e vem uma onda de amor que começas a olhar com misericórdia, entendendo que essa pessoa não é só mal, e que se calhar, por exemplo, ela teve uma infância dura e que ela é o produto da má infância ou dos maus exemplos que teve, e começas a chegar ao ponto em que Deus diz, amai os vossos inimigos. Porque, Mariana, é muito importante, às vezes as pessoas focam-se muito só no perdão. Não chega. A fasquia que Jesus nos põe não é só perdoar. É amar. Eu tenho que subir o degrau seguinte e amar. E há pessoas que me dizem, Sr. Arnaldo, eu consigo perdoar. Agora, amar aquele malandro. Minha querida, tem que amar. Tem que amar. E ao amar aquele malandro, você não sonha a cura que vai acontecer no seu coração. A pessoa está convencida, estou a fazer um grande bem para a pessoa perdoando. Não, o maior bem que estás a fazer é a ti próprio. Sim. A ti próprio. O senhor falando isso, assim, uma vez eu vi um vídeo no Instagram, né, que é muito bonito e interessante em relação a isso, né? É a gente perceber, eu acho que facilita a gente amar o próximo dessa forma, quando a gente percebe isso, que aquela pessoa tem problemas, que tem alguns problemas que você não sabe que aconteceu, né? Então, assim, parece um senhor que está dirigindo igual um doido na rua, mas ele acabou de perder a esposa. Né? Então aí você passa por ele, xinga porque ele está dirigindo igual um doido na rua. Já julguei. Você não sabe o que está passando. Ou seja, todo mundo tem um problema ali, uma coisa que a gente não sabe. Então tem que ter esse cuidado, esse carinho e respeito pelo próximo, né? Assim, antes de xingar, né? De pensar numa coisa dessa. Agora o senhor Arnaldo falou uma coisa assim que em momentos da minha vida que foi assim fundamental. É ter certeza que ele está ali no sacrário. Sabe? Porque tem horas... E como é importante uma igreja aberta. Sabe? Como é importante uma igreja aberta. Porque, olha, muitas vezes, né? Eu cheguei, sabe? Aquela hora assim que você tá sozinha. Você entra naquela igreja, você vai ali pro sacrário, ajoelha. Ai, que paz. Vem o bálsamo. Né? Ele vem e fala. Amém. E pronto. Amém. Sabe? A gente tem que... E veja, mesmo quem... Se não encontrar uma igreja aberta, ajoelhe-se no seu quarto, na cama, assim, ajoelhe-se ao pé da cama, ponha o crucifixo nas mãos, invoca o Espírito Santo, Jesus, invoca o Paizinho do céu. Eu tenho uma grande ligação com Deus Pai, e Ele vai ver, e a pessoa vai sentir uma força, uma graça, um amor no seu coração, e tudo isso é curado. O anjo da guarda também, o anjo né? da guarda, o nosso anjo, né? Que está sempre ali, né? Sem dúvida. Portanto, o perdão é... Diga. O perdão é importante, portanto, eu vejo a falta de perdão. Depois também há aqui uma outra componente que é a questão dos malefícios. Há muitas pessoas que se concentram e que vêm dizer, Sr. Arnaldo, fizeram muito mal. E, portanto, eu tenho uma vizinha, tenho a minha sogra, coitadas das sogras, enfim, sofrem sempre muito, não é? Tenho assim e tal. E fizeram, não é? E acontece. Portanto, há pessoas que perguntam, mas a bruxaria tem força? Tem. Portanto, é preciso nós percebermos essa realidade. Deus criou os seres angélicos, portanto, a existência dos anjos é um dogma de fé.
são criaturas com uma personalidade própria, não há dois anjos com personalidade igual, nós vemos isso nos demónios, cada caso é um caso e a maneira como eles se comportam e o que dizem é completamente diferente uns dos outros. E criou estes seres como seres individuais, e nós devemos ter presente que eles vão fazer tudo o que estiver ao seu alcance para nos influenciar. E Deus não lhes tirou o poder, eles têm o poder de mexer na matéria, têm poder de... Eu já vi coisas, algumas, enfim, estranhas, e têm o poder de influenciar as pessoas, e têm o poder de fazer com que... de fazer malefícios que vão afetar as nossas casas e que vão afetar a nossa vida e o nosso corpo. E há pessoas que dizem assim: Sr. Arnaldo, eu estou em casa e ouço barulhos, ouço correntes a arrastar por cima do meu quarto. Vejo vultos, vi um homem todo vestido de preto com um chapéu. Durante a noite eu estou deitada ou deitado e sinto toques, sinto picadas, sinto um corpo em cima de mim. Nos casos mais extremos, há mulheres que me dizem que, até a nível físico, enfim, eu não vou entrar em pormenores, mas que acontecem as coisas mais incríveis, não é? Uhum. Há luzes que acendem e apagam sozinhos em minha casa. Eletrodomésticos que se avariaram. Às 3 da manhã a televisão ligou-se e começou a tocar em altos berros. Coisas assim. Portanto, são vítimas de malefício. E concentram-se muito nos malefícios. Portanto, o problema da minha vida é que a minha vizinha é má, não gosta de mim, tem inveja de mim e está sempre a fazer bruxaria e malefícios contra mim. E depois dizem, e eu fui ao vidente e o vidente disse-me que sim, que foi ela. Portanto, e as pessoas, aquilo que a benzedeira e que a vidente e que a médium lhes diz, é verdade, clarinha. E nem questionam. Quando às vezes, coitada da vizinha, não tem culpa nenhuma. Pronto. Mas isso é que é o importante. E é um trabalho de Hércules dizer, ouça, e tem ido à missa. O senhor não está a perceber. É que a minha vizinha não gosta mesmo de mim. O senhor não sabe o que é que eu tenho sofrido. Sim. E quando é que se confessou? Senhor Arnaldo, mas não, o problema não é esse. Eu digo, minha querida, o problema é esse. Portanto, minha querida tem que se concentrar nisto. Não se concentre no mal que lhe fizeram, mas concentre naquilo que já devia ter feito e não faz. E naquilo que não devia ter feito e fez. Porque aí é que está a questão do problema. E nós todos, eu incluído, em circunstâncias da minha vida, porque é a realidade, temos a tendência de, como no pecado original, não é? Portanto, quem é que te deu a maçã? Foi a Eva. Uhum. Eva, foi a serpente. Não, a culpa não é minha, não é? Portanto, e a gente cai sempre nisso. Portanto, é perceber que a resolução de cada problema da minha vida começa por mim. Sim. Sempre. Invariavelmente. Sempre. Se a pessoa perceber isto, tudo vai correr melhor. Porque eu vou começar a ser mais santo, eu vou perdoar mais, vou espalhar o amor de Deus à minha volta e, através disso, então, as circunstâncias, vou rezar por aqueles que me perseguem, tudo isso. A oração faz milagres. Tudo isso começa a mudar. E às vezes é difícil as pessoas perceberem isto. Portanto, as pessoas começam com a sua vida amarrada, o demónio... Resumindo, as pessoas não frequentam os sacramentos, não têm uma vida na graça. Depois, ainda por cima, quando têm problemas, ou provocados pelo demónio, porque Deus permitiu, Deus não é o autor do mal, mas permite que o demónio atue para nos levar ao bem, usa essas circunstâncias, nós abrimos as portas, continuamos a não mudar a nossa vida, não vamos aos sacramentos, não estamos protegidos pelos sacramentos, não temos uma convivência e uma comunhão com Deus, não sabemos nada da nossa fé, ou sabemos pouco, ou temos uma ideia distorcida do que é Deus, começamos a sofrer, vamos aos médicos, vamos às várias especialidades, vamos às práticas do ocultismo, vamos à nova era, e nós somos o fim de linha, nós somos o esgoto. Quando já correu tudo, e a pessoa já vem cansada, cheia de problemas, com problemas físicos, chega até nós, não é? Já em desespero. Isto, ao fim e ao cabo, às vezes tem um fator bom, que é a pessoa já está tão cansada que já está por tudo, e até já está receptiva a fazer aquilo que nós lhe dizemos. E então aí começa um processo onde, no caso dos casos que eu recebo, eu faço um questionário e pergunto, é batizada, fez o crisma, é casada, é solteira? Aí começam logo os problemas. Porque muitos dos casos que me aparecem são pessoas que, por exemplo, já casaram pela igreja, o casamento, digamos, a família foi desfeita, agora estão a viver com um companheiro,
o que seja, aí tem que haver uma catequese, dizer, mas o senhor está em pecado mortal. Não me venha dizer isso. É o facto. Mas eu quero ser liberta. Mas a primeira condição para haver um processo de cura e libertação é tirar os pecados, principalmente os pecados mortais. Vai à missa, tem que começar a ir à Porque missa. o demônio ele se alimenta disso, né? Dos pecados. E bate palmas. Bate palmas e faz Então, uma festa. a primeira coisa. Portanto, se tirar sair do pecado, começar a ir aos sacramentos, perdoar, começar a ler a Bíblia, começar a ler o Catecismo, começar a retomar a ter uma comunhão com Deus, não é? E, inclusive, eu aviso no início, digo, olha, e provavelmente vai acontecer uma coisa que é frequente. Se você começar a fazer tudo aquilo que eu lhe vou dizer, as coisas ainda vão piorar. E as pessoas agarram-se à cabeça, não me diga isso, quer dizer, eu já estou cansada disso. Porquê? Porque o demónio vai tentar fazer tudo com que você desista. E, portanto, vai intensificar. Sim. Por assim dizer, então a minha vida estava tudo. mal, eu comecei a rezar e a confessar-me, isto ainda está pior. Faz parte, é como o cão que ladra, não ligue. E lhe garanto que, se for perseverante, vai tirar os frutos e à frente vai ter cura e libertação e as coisas vão começar a mudar. Bom, é uau! Podcast Nossa, foi, né, e se deixar a gente vai indo, né? Eu, assim, seu Arnaldo, a gente tem que finalizar pelo tempo, mas, assim, tem uma coisa que eu ainda tenho que falar, porque eu sou mariana. Amém. E sou total mariana mesmo. Então, Amém. Assim, eu quero perguntar ao senhor, para a gente ir finalizando, a importância de Maria na nossa vida e também nesse meio espiritual. Amém. Então fechamos com chave de ouro. Sim. E só para perceberem como é que Deus atua, eu nasci no renovamento carismático e os meus amigos de fé chamavam-me o protestante, porque para mim só existia Jesus e o Espírito Santo. Maria era uma realidade muito... estava no cantinho, não é? E depois Maria amorosamente foi-se chegando ao pé de mim, quer dizer, e foi-se dando a revelar, e portanto eu hoje sou consagrado e sou... Eu digo na brincadeira o seguinte... Não me acusem de heresia porque eu estou dizendo isto na brincadeira. Não é? Nossa Senhora é a quarta pessoa da Santíssima Trindade. Vocês entendem, não é? Sim, sim. O poder de Maria. E nós vemos isso no Mistério de Cura e Libertação. Experimente rezar o terço ao pé de um processo. Experimente rezar a Ave Maria ao pé de um processo. Experimente invocar Maria. Muitas vezes nós estamos a rezar pelas pessoas, até nos casos mais graves. Eu invoco sempre São Padre Pio, São Bento, Santa Gema Galgani, São Francisco Marte, Santa Jacinta Marte, São José. Mas há uma altura quando o São Miguel Arcanjo, tudo isso. Mas às vezes quando a coisa começa a ficar feia, aí a gente vai tirar a carta, o as. Eu invoco sobre ti, Maria. Maria esmaga a cabeça da serpente. Maria esmaga a cabeça da serpente. Sim, é generalíssimo. Ei, acabou. Começa uma luta. Portanto, nós vemos que aquilo que o Catecismo diz, aquilo que os santos e os místicos dizem, aquilo que Nossa Senhora, inclusive, tem dito nas suas aparições, aquilo que o Evangelho diz, é isso. Ela foi designada por Deus para esmagar a cabeça da serpente, a criatura mais sublime e mais humilde, porque, obviamente, a humildade, a obediência a Deus, é aquilo que nós devemos pedir todos. Às vezes as pessoas dizem, reze por mim, ou... A oração que nós devíamos fazer todos, a primeira oração que nós devíamos fazer era pedir, Deus faz-me humilde e obediente à vontade de Deus. Sim. Maria. É ser o espelho de Maria. E o demónio odeia isso. Portanto, Maria é o as, é o trunfo. É o trunfo, é a carta, é a cartada. Quando ela falou, né, faça-se em mim segundo a sua vontade. Né? Onde ela chega está a vontade de Deus. E o demónio sai, mas sai mesmo. Sai, retira-se. Eu me lembrei, você lembra de Dom Filipe? Retira-se. Lembra de Dom Filipe, sim. que ele falou pra gente? Você lembra? Lembro. Que ele pegou, ele estava... Lá em Copacabana tinha um padre, não sei se o senhor ouviu falar, Frei Inocêncio, ele já faleceu. Ele era muito forte, era o único exorcista lá de Copacabana. E tinha muito trabalho, coitado. E aí ele tinha saído para descansar, ou estava doente, não sei o quê. E quem estava lá, hoje em dia, ele é bispo de Taranto, só que ele não era bispo. Na época era um padre, e aí foi chamado porque tinha uma menina que estava suspeita de possessão. E o Frei Inocêncio estava de licença. E ela foi, e ele foi. Ele falou, gente, ele é italiano, eu não sabia o que fazer. Porque
Era mesmo, porque começou a falar latim, começou a falar, qual foi que ele falou? Italiano. A menina não tinha menor conhecimento, era uma menina nova. E aquelas coisas assim, ele falou, eu rezei todas as orações que eu sabia, não tinha jeito. Aí ele falou assim, chegou numa hora que eu falei assim, só Nossa Senhora. Pegou o terço, começou a rezar, Ave Maria, pronto, acabou. É uma arma mais poderosa, né? Ele falou, Portanto, eu rezei, minha mãe me ajuda, pronto. É a carta de trunfo. É quando você está jogando, não, agora eu vou puxar o trunfo. Você puxa o trunfo, puxa a carta de Maria, aí acabou. Sim. Fim do jogo. Pronto. É isso aí. Então, olha, assim, para encerrar, Arnaldo, muito obrigada. Eu acho que foi uma conversa riquíssima. Obrigada a todos que ficaram conosco até agora. Aproveitem aí esse podcast, porque realmente eu estou muito feliz. Foram coisas, assim, acho que muito importantes para a gente ouvir. Eu acho que, para dar uma resumida, assim, não tem como resumir tudo, mas eu acho que é importante que eu consegui pegar um pouco do podcast, é amor a Deus acima de tudo. A gente não pode tirar ele de cima. Amém. E os sacramentos. Amém. Não deixarmos os sacramentos, a confissão, né? E a comunhão, e termos Nossa Senhora do nosso lado. Né? E também estar atento, né, a quem está do nosso lado, né? Quem está atento, Deus manda, né? Deus manda aquela pessoa que muitas vezes a gente precisa para... Deus manda estar atento às duas coisas. Estar atento às más companhias. Sim. E às pessoas que são manipuladas porque não estão em estado de graça e que são autênticas marionetes na mão do demónio e que chegam até a nossa vida. Mas depois também saber reconhecer os verdadeiros anjos que Deus nos envia. É isso. Basicamente é isso. Né? E para finalizar também, né, a oração. Oração e buscar o silêncio para ouvir um pouco mais a voz de Deus também. Mari, deixa eu só terminar com a Ter comunhão e uma verdadeira relação com Deus. Sim. É isso, basicamente. Você quer falar alguma coisa, mãe, para terminar? Não, só queria com aquela palavra, né? Que antes do senhor chegar, a gente quis é justamente pedir... dessa parte. Amém. Era isso que você ia falar? Pode ir. Glória. E a oração foi Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, deixa eu ver, foi aqui. Qual é o capítulo? Capítulo 5. Tá em dúvida do versículo? Não era aqui em cima? Capítulo 5? Isso, capítulo 5, versículo 15. Do 15 ao 19, ao 22. Olha que coisa. A gente não sabia o que ia falar, tá? Vede que ninguém pague a outro mal por mal. Antes, procurai sempre praticar o bem entre vós e para com todos. Vivei sempre contentes, orai sem cessar. Em todas as circunstâncias dai graças, porque esta é a vosso respeito a vontade de Deus em Jesus Cristo. Não extinguais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, abraçai o que é bom, guardai-vos de toda a espécie de mal. Essa é a palavra hoje. Amém. Para finalizar aí, né? Assim, Amém. então, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a todos vocês. Quem gostou dessa conversa, compartilha, manda para quem você veio aí na sua cabeça que talvez precise ouvir essa conversa. Deixa seu like, comente e ajude a gente a evangelizar também mais almas para Jesus. Amém? E até próximo podcast. Obrigada a todos.